Você já tentou parar mais de uma vez e decidiu que dessa vez ia ser diferente. Você disse para você mesmo que agora você ia ter o controle. Mas mesmo assim você voltou, você caiu. E no começo você até tenta se convencer de que isso é falta de força de vontade. Você imagina que talvez você não seja disciplinado bastante. Mas não é isso, o problema não é você. Porque se fosse só força de vontade, você já teria conseguido. O que está acontecendo é mais profundo, é mais automático, é mais difícil de você perceber. Você não está simplesmente escolhendo voltar, escolhendo cair, voltar para o mesmo erro. Você está sendo puxado de volta. E enquanto você tentar resolver esse problema só na base da força, sem buscar um entendimento profundo do que está acontecendo com você, e não importa quantas vezes você tente, você vai voltar para o mesmo ciclo. Agora me fala com sinceridade, sem nenhum tipo de julgamento moral. Quantas vezes você já disse para você mesmo que não ia cometer esse erro e acabou caindo de novo e de novo? Comenta aqui embaixo, porque se isso acontece com você, eu quero que você fique até o final do vídeo, porque nesse vídeo você vai entender algo que acontece com você que vai mudar completamente o seu jogo, cara. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal masculino da melhor maneira possível, do jeito prático, para você aplicar na sua vida e crescer e evoluir. E outra coisa, hein? Se você se sente desconfortável em assistir aulas longas, é um sinal claro de que você está perdendo o seu foco, o seu poder de atenção. Isso é sinal de que seu cérebro já está dessensibilizado, a fisiologia já está desequilibrada. Você precisa se forçar a assistir conteúdos longos para você recuperar o equilíbrio cerebral. Esquece um pouco isso aqui, ó, vídeos curtos, esquece reels, esquece shorts, status dos outros no WhatsApp. Para com isso. Isso tá te prejudicando e eu vou te falar isso nesse vídeo. Você vai entender o porquê. Você precisa começar a assistir conteúdos longos. E eu não tô falando isso só por conta dos meus vídeos, não. Até um filme, uma história que você for ver no cinema ou na Netflix, não importa o streaming que você usa, às vezes você tá vendo o filme e tá com isso aqui na mão. Tá lá sem prestar atenção no filme. Você não tem mais o poder de concentração. Você precisa focar, pôr a sua atenção em algo e se concentrar ali para você ganhar novamente o seu poder de foco. Então vamos lá, pessoal. A aula é sobre vício comportamental baseado em dopamina. Você está viciado nessas coisas aqui, ó. Pornografia, redes sociais, celular, vídeos curtos, jogos, videogame, procrastinação, consumo excessivo de estímulo. Como você sabe que você está viciado? Porque você tenta parar e não consegue. Porque você deixa de fazer coisas importantes para fazer isso, mesmo querendo. Isso é sinal de vício. Quando esse tipo de comportamento domina as suas vontades, já era, você está viciado. E outra coisa, você já passou por isso aqui antes. Você sabe do que eu tô falando. É aquilo que eu disse agora no começo do vídeo. Você disse que ia mudar, você disse que não ia assistir mais, você disse que não ia jogar mais, você disse que não ia procrastinar mais, você disse que não ia ficar 2 horas vendo TikTok, você disse que não ia acessar o WhatsApp para ver vida dos outros, Instagram. Você já disse isso pra você. Você sabe disso. Só que você não consegue ficar sem fazer esse tipo de coisa. Você no começo, quando você fala que vai parar, você até fica algumas semanas sem fazer, sem acessar, sem jogar, sem assistir essa porcaria aqui, ó, pornografia. Se você tem problema com isso aqui, eu tenho vídeos no canal que pode te ajudar muito, muito mesmo. Então você
Então você já disse para você mesmo que não ia fazer mais. E no começo você até consegue sustentar isso por um breve momento. Mas chega um certo momento que você cai, que você volta para esse vício. E isso acontece diversas vezes, é um ciclo. É um ciclo. Você começa aqui, fala que vai parar, você para, mas de repente você volta. É jogado para o começo do ciclo novamente. E você imagina que o problema seja você, seja falta de força de vontade. Talvez na sua cabeça passe até a sensação de que você não tem disciplina o suficiente para largar isso. Mas não é nada disso, o problema não é você não está quebrado. Você vive caindo nesse ciclo, Você fica imaginando que o problema é você. Você caiu nesse ciclo tantas e tantas vezes que você já até perdeu as contas. Isso te deixa frustrado, te deixa para baixo. Te dá uma sensação de fracasso, de que você é incapaz. E isso mexe com você. Porque quanto mais você tenta, mais parece que você não consegue. Mais parece que você está perdendo o controle. E você começa a duvidar de você mesmo. Começa a se perguntar se você tem disciplina o suficiente para mudar. Se você realmente consegue mudar. E aí vem aquela luta interna. Uma parte sua quer parar, não quer mais fazer isso, quer largar isso aqui de uma vez por todas, e a outra parte te puxa para o ciclo. Uma parte quer parar e a outra parte te puxa, quase como se estivesse no automático, quase como se isso acontecesse sem sua permissão. E aí que fica mais confuso, porque não parece a sua escolha, parece um padrão que se repete, mesmo que você não perceba, mesmo que você decida não fazê-lo, você continua fazendo um padrão que vem se repetindo. E quanto mais você tenta resolver isso na base da força, mais você cai e levanta e entra no ciclo. Tenta, cai, levanta, tenta, cai, levanta, tenta, cai, levanta, e vai repetindo o ciclo, vai reforçando esse padrão, reforçando esse ciclo. E é aqui que muita gente se engana. Porque o problema não é você, o problema não é falta de disciplina, o problema não é falta de força de vontade, o problema não é preguiça. Porque se fosse tudo isso, você já teria resolvido. Você teria conseguido largar essas porcarias. Você já tentou ser mais disciplinado, você já tentou se controlar mais. Você já tentou ser mais forte e mesmo assim você caiu novamente. Então não pode ser só você. O problema é algo mais profundo, mais silencioso, o problema é algo mais perigoso. Você não está lidando com uma simples decisão de fazer ou não. Você está lidando com um padrão que se repete, um padrão que se reforça e que vai ficando mais forte cada vez que você passa por ele. E é por isso que é tão difícil de sair, porque não é só um hábito, é um ciclo que se repete, um ciclo que já está integrado a você. É um ciclo que começa pequeno, quase imperceptível, quase. Só que ele vai crescendo e vai te puxando. Que nem um olho do furacão. Quando você vê, você já está no meio. E quanto mais vezes você passa por esse ciclo, mais automático ele fica. Mais rápido ele fica. Mais forte ele fica. Até chegar num ponto que não parece mais uma escolha. Parece que simplesmente acontece. E aí, preste atenção. E aí que tudo muda. Você não está falhando, você está preso a um ciclo que se alimenta de você. Um ciclo que usa os seus gatilhos, suas emoções, a sua fraqueza para se manter vivo. Enquanto você tenta lutar contra isso só na base da força, sem tentar entender como que funciona de verdade, esse ciclo continua voltando
mesmo sem você querer. E quando você entende como esse ciclo funciona, tudo começa a fazer sentido. Para você entender isso de verdade, você precisa enxergar o que está acontecendo por trás disso, mas não de forma complicada, de forma simples. O seu cérebro funciona à base de recompensa, não se esqueçam disso. Então, tudo que gera sensação de alívio, de prazer, de escape, ele considera importante, algo que vale a pena repetir. E aí começa o ciclo. Primeiro vem um estímulo. Pode ser um momento de tédio, um desconforto, uma frustração, uma ansiedade, alguma emoção que você queira fugir. Estímulo. Depois você procura algo que alivie essa sensação, essa emoção que você não quer sentir. Algo rápido, algo fácil, algo que tire você desse estado. E quando você faz isso, vem o alívio. E mesmo que seja curto, já é o suficiente. É aí que o seu cérebro aprende. Alívio. Ele não registra o problema. O seu cérebro registra a solução. E ele entende que toda vez que tiver esse problema, essas emoções, esses sentimentos, frustração, ansiedade, tédio, algo que você queira fugir, ele vai buscar essa solução, o alívio para aquilo. Ele registra isso, a solução. Ele entende algo mais ou menos assim. Quando esse problema, ele entende isso como um problema acontecer, esse é o caminho. Esse é o caminho. E quanto mais você repete isso, mais isso se fortalece no seu cérebro. Mais as conexões neurais estão fortalecidas. Mais automático, mais rápido, mais fácil, mais forte. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica você escapar desse ciclo. E isso acontece tantas vezes que vai chegar um ponto que você nem pensa. Assim que aparece o estímulo, você já automaticamente, sem pensar, busca o alívio. É uma conexão automática. Nem parece uma escolha consciente. E na verdade nem é. Isso se torna um reflexo. É por isso que você tentar resistir contra isso é quase impossível, porque isso é um circuito que já foi treinado e está fortalecido. Esse sistema já está dentro de você, repetido, reforçado, treinado, condicionado, forte, automático, rápido. O seu cérebro, ele não está tentando te sabotar. Ele está apenas tentando buscar o caminho que aprendeu. O caminho mais rápido, o caminho mais fácil, o caminho que já funcionou antes. E é por isso que você volta, mesmo quando você não quer. E o mais curioso é que isso não começa com comportamento. Começa muito antes. Começa de uma maneira quase imperceptível. Chega aquele momento do dia que você não sabe muito o que fazer, quando você não tem muito o que fazer. Aquele instante quando o dia desacelera, quando o silêncio aparece. Tédio. Mas não só o tédio, tá? Às vezes um desconforto rápido, uma pequena ansiedade, uma leve frustração que você teve no trabalho. E o problema não é sentir essas emoções, esses sentimentos. O problema é o que vem logo depois, porque o seu cérebro, ele não gosta de sentir isso e ele quer sair rápido. Então ele começa uma busca, não por algo importante, não por algo que vai resolver o problema de uma vez por todas, mas algo que alivia aquela sensação, aquele estresse, aquela frustração, aquele tédio. Por isso, quando você tá entediado, a primeira coisa que você faz é pegar o celular para as redes sociais, ir pro TikTok e ficar girando tela que nem um idiota, sem nem pensar,
porque está automatizado. É por isso que quando você tá à noite em casa, né? Foi todo mundo dormir e você está entediado, você pega o seu celular, começa a ver porcaria. É ou não é? Não é assim que funciona? Não é assim um gatilho? Pois é, o cérebro ele não gosta, ele se acostuma a não gostar dessas sensações desconfortáveis. Ele vai atrás de um alívio rápido, algo fácil, algo rápido, algo acessível, e muitas vezes você nem percebe que o ciclo já começou. Você pega o celular, abre alguma coisa, alguma rede social, algum site proibido para menor de idade, né? Só dá uma olhada ali, rápida, de leve. E é aí, exatamente aí que mora o perigo, cara. Porque parece inofensivo, algo pequeno demais para se preocupar. Mas esse é o primeiro passo do ciclo. O ciclo se iniciou aí. Aquele micro movimento de ter pego o celular, aberto um site, uma rede social, é o primeiro passo do ciclo. E quanto mais você repete esse padrão, mais isso se fortalece no seu cérebro. Ele vê o desconforto e já corre para o alívio. Ele entende, tem uma ligação automática ali. Toda vez que o desconforto aparecer, automaticamente você nem pensa, você já pega o alívio. Desconforto, alívio, desconforto, vai vir porcaria, vai vir alívio, vai ter o seu desconforto aliviado. E aos poucos, isso vira automático. Você nem percebe o gatilho, você nem percebe a escolha, você apenas sente, você apenas reage. E é aí que o ciclo começa a se fechar. Depois que esse ciclo se repete algumas vezes, aquilo que antes parecia uma escolha, agora virou padrão. E quanto mais você passa por esse caminho, menos você precisa pensar, menos você precisa decidir. O seu cérebro ele já toma decisões automáticas. O seu cérebro já sabe o que fazer. Ele já reconhece o gatilho, ele já sabe qual é a rota, quais são os caminhos, quais são as recompensas. E aí você entra no automático, você nem percebe quando começa. Não existe mais aquela decisão clara de eu vou fazer isso, eu vou assistir isso, eu vou procrastinar, eu vou jogar, eu vou ver pornografia. Não, você não decide. Aparece a sensação e o seu cérebro automaticamente já te joga em busca do alívio automático. E quando você se dá conta, já passou, já está no meio, já passou do ponto onde você poderia quebrar esse ciclo, frear, parar com mais facilidade. E é exatamente isso que torna tudo tão difícil. Porque não parece que você escolheu, você apenas seguiu o caminho dado. E isso gera uma sensação estranha. Como se existisse duas partes sua. Uma assistindo tudo isso acontecer e outra fazendo isso acontecer. Uma que tenta resistir e outra que busca alívio. Mas já é tarde, porque o ciclo já foi ativado. E depois que ele é ativado, é quase impossível de você interromper. E quanto mais você repete esse ciclo, mais rápido esse processo acontece. Menos espaço você tem para perceber, menos tempo você tem de reação. Até chegar o ponto que o gatilho e a ação parecem a mesma coisa. Acontecem quase ao mesmo tempo, sem intervalo, sem escolha. E é aí que o ciclo se fortalece de verdade, porque você não está escolhendo um comportamento, você está fortalecendo algo que já está instalado em você. Você está reforçando um padrão automático, um padrão que funciona sem você. Mas, preste atenção, o pior nem é isso. Agora eu preciso que você seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você iniciou algo de maneira automática essa semana? Um ciclo, um vício que você nem percebe que começa a acontecer, que começa a agir dentro de você. Eu não estou falando em teoria, tá? Estou falando na prática. Na prática, quantas vezes você procrastinou,
deixou de fazer as coisas que você tinha definido pra você, pra ir jogar videogame, pra ficar em joguinho de celular, pra ficar em tigrinho, pra ir pra pornografia. Quantas vezes essa semana isso aconteceu? 1, 2, 3 vezes? Mais vezes? Veja bem, não é nem sobre o comportamento. É sobre o padrão que está acontecendo sem que você perceba. Que talvez você esteja achando que isso não te persegue, que isso não te domina. Talvez você esteja achando que isso acontece de vez em quando, é algo mais pontual. Mas preste atenção, é um comportamento recorrente que acontece sem você perceber, nos pequenos momentos, nas pausas do dia a dia, naqueles intervalos que você tira, pensando que está só descansando, tirando um tempinho para você. E é exatamente por isso que é tão perigoso. Porque ele passa despercebido, ele vai se repetindo e cada repetição dessa, esse ciclo se fortalece. Então veja bem, não é só sobre parar, nunca foi. Porque o problema não está só no seu comportamento. Porque depois de um tempo, isso deixa de virar comportamento e se torna algo mais profundo. Algo que você nem percebe, mas que muda radicalmente a forma como você se enxerga. E isso é terrível. Quando você promete para si mesmo que não vai fazer e faz. Quando você fala que vai se segurar e não se segura. Quando você cai, mesmo prometendo que você não cairia novamente. Cada vez que você tenta e volta. Cada vez que você perde o controle. E cada vez que isso acontece, uma pequena ideia começa a se formar. Uma ideia quase imperceptível, mas que ela é constante. Você começa a pensar sobre si mesmo. Coisas do tipo: que você não tem força de vontade o suficiente, que você é um cara indisciplinado. E tudo isso que você faz talvez seja parte de quem você é. E isso é muito perigoso. Porque agora não é só sobre o comportamento em si, é a maneira como você se enxerga, é a maneira como você se vê, a sua identidade. E aqui o ciclo fica mais forte. Porque na medida que você começa a assumir essa identidade, os seus comportamentos todos, eles começam a seguir essa identidade. Você age conforme o que você acredita de você mesmo. Você tenta parar, você até tenta parar, mas tem uma parte de você que não acredita que você vai conseguir. Porque quando você assume essa identidade, você começa a pensar coisas do tipo: eu não vou conseguir parar, eu não consigo, eu sempre caio, eu sempre volto para isso. Esse sou eu. E isso influencia tudo. Influencia a sua energia, as suas decisões, os seus esforços. Porque na realidade você não está lutando contra um comportamento, você passa a lutar contra a imagem que você criou de você mesmo. Preste atenção, você passa a lutar contra a maneira como você se enxerga. E quanto mais você repete esse ciclo, mais você acredita que você é esse cara que não sustenta as coisas, que não tem força de vontade nem disciplina. E você percebe que quanto mais você repete o ciclo, mais você alimenta essa identidade. E quanto mais essa identidade está fortalecida, mais difícil sair do ciclo. Porque os seus comportamentos acompanham quem você acredita que é. Você percebeu o nível disso? Você percebeu quão profundo é isso? Porque não é só um ciclo de ações, é um ciclo interno. Tem um sistema instalado que se alimenta de 3 coisas: do seu comportamento, da repetição e disso, do que você acredita sobre você mesmo. E o mais difícil de tudo isso é que isso acontece de forma silenciosa. Você não decide pensar nisso da noite pro dia, isso não acontece da noite pro dia.
É uma repetição de comportamento. Vai fazendo pequenas alterações no seu cérebro, na sua fisiologia, nas suas crenças a respeito de si mesmo. Pequenas, aos pouquinhos vai te mudando. Aos poucos, muitas repetições, pouquinho de gota em gota vai alterando quem você é. E preste atenção, e quando você menos percebe, você já está convencido. Você já está convencido de que é um cara fraco, de que não sustenta as coisas que você começa, de que não tem força de vontade, de que não é um cara disciplinado, de que é um cara que sempre cai. E é exatamente isso que mantém esse ciclo vivo, porque agora não é só o cérebro. É a maneira como você se enxerga que te puxa de volta. É por isso que você depender só de força de vontade para vencer isso não funciona. Força de vontade é real, existe, todos nós temos, mas ela é limitada. Tem seu limite. Força de vontade aparece em momentos específicos. Quando você está com energia, quando você está motivado, quando você acabou de tomar uma decisão. E no começo ela até sustenta. Você evita, você resiste, você até se controla, mas com o tempo você perde. Ela cai. A força de vontade acaba. Porque força de vontade é esforço, e esforço não é infinito. Tem dia que você não tá bem, tem dia que você não acorda motivado, tem dia que você acorda desenergizado ou sua energia acaba no meio do dia. E aí você cansa e cai. E o problema é que o ciclo não depende disso para funcionar, não depende de força de vontade, de energia, de motivação. O ciclo funciona mesmo no dia que você está cansado, mesmo no dia que você não quer pensar. O ciclo funciona mesmo no dia que você só quer chegar em casa e desligar. E o que acontece quando você depende só de força de vontade? Você entra numa luta desigual, cara. Porque de um lado tá você lutando contra isso, contra os vícios, o seu vício, e de outro lado está o ciclo. Aqui você precisa de energia, está motivado, né? Quando você só depende de força de vontade. E desse outro lado, tem uma coisa que está fortalecida, um sistema, um mecanismo que já está dentro de você e que funciona sem nada disso, sem energia, sem força de vontade, sem motivação. Ele vai funcionar, ele está a todo momento naquele padrão. E você, quando depende só de força de vontade, você precisa de uma série de fatores para lutar, para ser uma luta igual. Mas no final das contas é desigual, o ciclo ganha. Você não pode depender só de força de vontade. E de vez em quando a força de vontade ainda chega atrasada, quando o gatilho já aconteceu, quando está no meio do ciclo, quando o impulso já veio. E aí fica muito mais difícil, porque não é uma escolha entre fazer ou não, entre cair ou não. É uma tentativa de interromper algo que já está em movimento. E isso exige muito mais esforço, cara. Exige consciência, exige antecipação, exige você entender o que está acontecendo com você, como as coisas funcionam. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Elas tentam resistir, tentam se segurar, tentam lutar, mas acabam fracassando. Quanto mais luta, mais desgasta. E chega no ponto que cede. E quando cede, vem aquela frustração, aquele sentimento de derrota, de ter caído novamente, de não ter conseguido, sensação de que faltou força, de que você não teve controle, a sensação de que o problema é você. Mas não é, você só está tentando usar a ferramenta errada para o problema errado. Marcelo, então, se eu não consigo vencer esse ciclo com força de vontade, o que eu tenho que usar então? E é aqui que a maioria das pessoas nunca chega a entender. O problema não é só o ciclo. O problema é que esse ciclo se alimenta de si mesmo. Cada vez que você tenta lutar do jeito errado, cada vez que você tenta lutar contra esse ciclo, somente com força de vontade, cada vez que você cai e tenta de novo do mesmo jeito, você está, sem perceber,
fortalecendo exatamente aquilo que você quer parar. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não age, ele não aprende com a sua intenção de parar. Ah, eu tenho a intenção de vencer isso. O seu cérebro, ele não vai aprender assim. O seu cérebro, ele aprende por repetição. Você está repetindo esse ciclo e ele está aprendendo com isso. E ao mesmo tempo você está fortalecendo esse ciclo. O que deixa mais difícil de ser rompido, de vencê-lo, de quebrá-lo. E o que você está repetindo? Você está repetindo o mesmo caminho, o mesmo padrão. Você tenta, cara, você tenta, você até resiste no início. Tá aqui, ó, você resiste, é você, ó. Você tenta, você resiste. Só que você cansa. Quando você cansa, você cede. Você se frustra. Você promete novamente e você tenta de novo. Você está repetindo isso aqui, cara, repetindo esse ciclo. Olha o quão terrível está. Olha o que está acontecendo. Você já percebeu? Você está fortalecendo o ciclo e você está fortalecendo a imagem que você tem de você mesmo. Por quê? Porque toda vez que você se frustra, aumenta aquela sensaçãozinha, aquele sentimento, aquela imagem que você tem de si próprio, de você não é capaz, de que isso é você, isso se tornou a sua identidade. Você percebeu que até a tentativa de parar isso se tornou parte do ciclo? Até a tentativa que você faz de maneira errada de frear esse ciclo, ele acaba se tornando parte dele. E isso muda tudo, porque agora não é só um comportamento que você está tentando frear, parar. É um sistema inteiro que está dentro de você, fortalecido de tantas repetições. Um sistema que usa gatilhos, que usa cansaço, que usa emoção, que usa até a tentativa de parar com ele para se fortalecer, para existir, para se alimentar. E é por isso que isso parece uma prisão, porque não importa o quanto você tente, você sempre acaba voltando para o mesmo lugar. E não porque você quer e não porque você escolhe, mas porque você já está agindo dentro de um padrão que acontece sem sua permissão consciente, sem que você decida, sem que você perceba. E quanto mais tempo você fica nisso, mais forte esse sistema fica, mais ele se fortalece, fica mais automático, mais rápido, mais fácil de acontecer, mais difícil de você perceber, até o ponto de você acreditar de que não tem mais saída. Não importa o que você faça, isso já faz parte de você. Você cria essa crença, essa identidade de que isso é você. E é exatamente aí que muita gente desiste de lutar contra isso e se entrega completamente. Mas preste atenção, você não está preso. Você está apenas repetindo. E isso é completamente diferente, porque prisão é algo fixo, é algo que parece que não tem como mudar. Enquanto repetição pode ser interrompida, pode ser entendida, pode ser substituída, pode ser quebrada, e isso muda tudo. E o problema deixa de ser quem você é, mas sim aquilo que você está repetindo. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, algo completamente novo surge uma possibilidade de mudança, uma mudança real. Não é fácil, não é simples, mas é real, que pode mudar tudo isso. Agora preste atenção, pare um momento e preste atenção. Você não está lutando contra um comportamento isolado, mas sim contra um ciclo completo, um sistema que está internalizado em você, e tudo
começa com um gatilho, uma frustração, um sentimento, uma emoção interna que gera um desconforto do qual você tenta fugir, do qual você tenta buscar um alívio. O seu cérebro, ele quer sair desse desconforto de uma maneira rápida, então você busca um alívio, algo fácil, algo rápido, algo que você já conhece, algo que o seu cérebro já sabe o caminho, algo que já funcionou antes. Então, quando você encontra esse alívio, o seu cérebro aprende. Ele entende que esse caminho é a solução para esse desconforto. Ele registra o caminho, ele entende. Quando isso acontecer, faça isso. E ele aprende por repetição, porque toda vez que você sentir esse desconforto, você vai correr para aquele alívio. E cada repetição reforça esse sistema, reforça a solução que o seu cérebro tem para o desconforto. Preste atenção. E quanto mais isso acontece, mais forte esse sistema fica, mais automático fica. Você começa a fazer sem perceber, mais rápido, mais fácil. O sistema, ele vai se integrando à sua personalidade, à sua identidade, porque esse sistema começa a influenciar como você se vê. Cada queda, cada vez que você prometeu para si mesmo que não ia fazer e foi lá e fez, cada vez que você não conseguiu resistir, tudo isso influencia a sua autoimagem, a maneira como você se enxerga. E isso cria uma identidade. Uma identidade de que você não consegue, uma identidade de que você sempre volta, uma identidade de que não importa o que você faça. Isso é você. Preste atenção. E quando essa identidade se fortalece, ela alimenta o seu comportamento, e o seu comportamento alimenta esse padrão, e esse padrão reforça a sua identidade. Você percebeu como tudo está conectado, como tudo está contra você? É muito difícil quebrar esse ciclo. Por isso que você precisa mais do que força de vontade. Não é só o seu cérebro, não é só o seu comportamento, não é só a sua mentalidade. É um ciclo, você está lutando contra um sistema, contra um mecanismo. E olha que terrível, preste atenção, olha que foda. Esse sistema, ele atua em 3 níveis ao mesmo tempo. Naquilo que você faz, naquilo que você sente e principalmente naquilo que você acredita sobre você mesmo. E enquanto esse sistema estiver rodando, o ciclo se repete. É tentativa, resistência, cansa, cede, se frustra, promete, tenta de novo. Isso não para. Enquanto o sistema está funcionando, esse ciclo não para. Mas agora você consegue ver, você consegue identificar, você consegue entender como esse sistema funciona, e isso muda completamente a maneira como você lida com esse problema. Porque quando algo deixa de ser invisível, ele deixa de ter o mesmo poder que tinha sobre você. E aqui que começa a verdadeira mudança. Porque a partir do momento que você enxerga esse ciclo da maneira como ele é, você já não está no mesmo lugar. Antes, tudo acontecia no automático, sem perceber, sem espaço, sem tempo, sem uma escolha real. Agora não, agora existe um intervalo, e esse intervalo muda tudo, porque é nesse intervalo que entra a sua consciência. Não aquela consciência teórica, mas aquela que percebe no momento. Quando o gatilho aparece, quando o impulso começa, quando a vontade surge, preste atenção, você ainda vai sentir vontade, ela não some de uma hora para outra. Mas agora é diferente, porque você já começa a enxergá-la, você percebe o início, você percebe o padrão se formando. Você consegue visualizar, enxergar
o caminho se repetindo. E isso cria algo que não existia antes, que é o espaço entre o estímulo e a resposta. No momento que você começa a enxergar esse ciclo, você abre esse espaço, as coisas saem do automático. Entre o gatilho e o impulso, o estímulo e a resposta, você cria um espaço, um tempo. E é nesse período, nesse espaço que a sua consciência atua, que você para pensar o problema. E é nesse espaço que a mudança acontece. Não com força, não com uma luta, mas com interrupção. Você deixa de agir no automático, você quebra o fluxo. Não seguir o caminho só porque o gatilho apareceu. E no começo isso é pequeno. É perceber um pouco antes. É pausar alguns segundos. É resistir por um momento. Parece pouco, mas não é. Porque você começa a lutar, você começa a quebrar um padrão antigo. O sistema que está acontecendo, você enfraquece o padrão antigo e começa a construir um novo sistema, um novo padrão, um novo caminho, uma nova resposta para aquele estímulo. E isso não acontece de uma vez. É repetição também, o seu cérebro aprende com repetição. Só que agora você tem consciência do que está acontecendo. E não acontece de forma perfeita. Às vezes você vai falhar, mas você vai ter consciência sobre a sua falha e consciência sobre o sistema que está atuando sobre você. Mas cada vez que você interrompe este ciclo, algo começa a acontecer. O seu cérebro ele já começa a mudar, ele já começa a aprender uma outra coisa, que existe outra opção, que existe outro caminho, e com o tempo isso se fortalece, você deixa de agir no automático, e o que antes parecia impossível agora já se torna possível, porque você deixou de reagir no automático. Você criou escolhas para você, você começou a escolher, e quando isso acontece, algo verdadeiramente muda. Se você olhar para tudo isso com calma, você vai perceber que no fundo o problema nunca foi parar um comportamento, porque você já tentou isso, você já tentou resistir, você já tentou se controlar, você já tentou ser mais disciplinado. E mesmo assim você voltou. Então não é uma questão de você fazer ou não fazer. É uma questão de você entender o que está acontecendo. Porque existe um padrão, certo? Um padrão que começa com um gatilho. E esse gatilho faz com que você vá buscar um alívio. E você aprende que para resolver esse gatilho você encontrou esse alívio e resolveu. Você aprendeu esse caminho. E esse caminho se repete todas as vezes que esse impulso, que esse gatilho chega. E cada vez que você repete isso, você fortalece esse caminho, seu cérebro aprende. E com o tempo isso fica automático, mas preste atenção, não fica só no comportamento. Passa a influenciar a maneira como você se enxerga, a sua identidade, na forma como você pensa sobre si mesmo, na forma como você reage antes mesmo de tentar. É por isso que é tão difícil escapar disso, é por isso que isso se parece com uma prisão, porque você não está lidando com uma ação isolada, você está lidando com um sistema, com um mecanismo que age em níveis, da maneira como você age, da maneira como você se sente e da maneira como você se enxerga. E enquanto você não entender esse sistema, esse mecanismo, você vai tentar lutar da mesma maneira, somente com força de vontade, e você não vai conseguir vencer. E essa tentativa vai alimentar esse próprio sistema que vai se fortalecer. Você vai continuar tentando tocar só nos efeitos e não na causa. E isso gera aquele ciclo que você já conhece. Tentativa, resiste, cansa, cede, cai, se frustra,
promete a si mesmo que não vai acontecer de novo e tenta de novo. Você até resiste, mas cansa porque força de vontade é esforço, e esforço é limitado. Então você chega uma hora que você cede novamente e você se frustra, você reforça essa autoimagem de fracasso, de que você não consegue, de que isso já faz parte de você. Mas você vai lá e tenta novamente. Promete a si mesmo e tenta novamente. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Percebeu esse ciclo sempre do mesmo jeito. Mas agora você tem algo diferente, você consegue ver, você consegue perceber o ciclo, o sistema, você consegue enxergar esse mecanismo agindo, você consegue perceber esse padrão, você consegue enxergar o sistema se iniciando, e isso muda completamente o jogo para você. Por quê? Porque a mudança não começa quando você tenta parar. A mudança acontece quando você enxerga, quando você deixa de reagir no automático e quando você percebe o sistema agindo, quando você reconhece o padrão antes mesmo de entrar nele. E isso quebra o ciclo. Não é sobre parar, é sobre você reconhecer o que te faz voltar. Agora você entende. Não é sobre falta de força de vontade, falta de disciplina. Não é sobre falha de caráter. É sobre você entender o que te faz voltar a cometer esse mesmo comportamento. É sobre um padrão que estava rodando sem você perceber, um padrão que estava te puxando de volta, mesmo quando você queria mudar. Mas agora isso não é mais invisível. Você enxerga. E quando você enxerga, você não deixa ser levado para o automático. Você reage, você pensa, você cria escolhas, você começa a buscar o caminho da liberdade. Você ter escolhas é ser livre. Veja bem, nada é perfeito. Não funciona de maneira imediata. Mas é real. E isso já muda tudo. Porque a partir daqui, não é mais sobre você tentar e falhar. É sobre você perceber esse padrão e interromper, começar algo novo, um novo padrão, mesmo que aos poucos, mesmo que imperfeito, mesmo que de vez em quando você caia, porque só de você perceber e sair do automático, você já está quebrando o padrão antigo e está construindo algo novo na sua vida. Você já começa a retomar o controle sobre você mesmo, sobre suas decisões, sobre suas ações, o controle sobre a sua vida. E é isso que é o começo de uma mudança de verdade. E se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe. Compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Quanto mais essa mensagem chegar para homens que estão entregues aos vícios, mas a gente melhora o nosso mundo. E se você ficou até o finalzinho do vídeo, muito obrigado pela paciência. Eu desejo a você todo o sucesso do mundo, que vocês tenham uma boa semana, um bom fim de semana, um bom dia. Fiquem com Deus.